saúde também. A questão de resíduo sólido, a gente deve levar em conta que vários agentes causadores de enfermidades, ou seja, micro-organismos patogênicos, eles podem sobreviver por um grande tempo no lixo, que nós chamamos de lixo, nos resíduos sólidos, né, tecnicamente falando. Então, micro-organismos causadores de salmonelose, né, as salmonelas, elas podem viver de 1 mês até 2 meses, praticamente, em resíduo sólido. A leptospira, causador, então, dessa doença que causa aborto em animais, de 15 a 43 dias. Pessoal, quando a gente fala em leptospirose, não é só os animais, né? Pessoas também têm essa doença. Então, muitas vezes, os animais são a fonte de infecção para o ser humano. Então, um bovino doente, um equino doente, ele funciona para causar doença no ser humano. Parasitas podem ficar um longo período, né, em resíduo sólido. Então, a deposição adequada de resíduo sólido ele é fundamental. Quando nós falamos em vetores de enfermidades, como por exemplo as moscas, mosquitos, pulgas, nós vemos que elas apresentam, né, no resíduo sólido o seu ambiente para manutenção, desenvolvimento e reprodução. Quando se fala em reservatório de enfermidades, então o rato, quanto reservatório de enfermidades, ele também, né, encontra no resíduo sólido condições de ambiente, né, para se proteger, abrigo e ainda a água para fazer o seu desenvolvimento. Então, proteção, água, ambiente e abrigo é o que necessita, né, para fazer qualquer dessas nossas pragas modernas para fazerem o seu desenvolvimento. O que é feito, né, se a gente for pensar, com resíduo sólido urbano? Então, um apanhado de informações nos diz mais ou menos o seguinte. Do resíduo sólido produzido no Brasil, 10% dele não é coletado e 90% era coletado. Então, desse material, desses 90% que eram coletados, nós tínhamos o seguinte, 28% eles eram mandados para um local adequado. O que é um local adequado? Um local onde não houvesse riscos de contaminação ambiental. Hoje, esse ambiente é obrigatoriamente, ou deveria ser obrigatoriamente, um aterro sanitário. Essa legislação foi prevista para, a partir de 2018, todo resíduo sólido ser encaminhado para um aterro sanitário, mas por uma série de questões políticas de várias prefeituras, elas não acabaram esse prazo vencendo e não se estabeleceu um prazo posterior. Então, até hoje, nós temos algumas brechas na legislação. 64% do que era coletado praticamente não tinha destinação nenhuma, né? Vai sendo destinado de forma inadequada. 8% era encaminhado ou era encaminhado para um serviço de reciclagem. Desses 8% que eram encaminhados para reciclagem, 6% de fato passavam por reciclagem. E dos 8% encaminhados para reciclagem, os outros 2% eles não eram reciclados e acabavam sendo abandonados em locais, né, inadequados e inapropriados. Quando se fala em meio rural, falamos até agora em meio urbano, quando se fala em meio rural, talvez a coisa seja mais complicada. Existe uma dissertação de um autor chamado N. Pedroso que diz ou que afirma, né, nesse primeiro momento, que as pessoas que vivem no campo, pela dificuldade de coleta, né, então desde a infância se habituaram a jogar lixo na margem dos rios, nos quintais de suas casas, enterrar e ainda incinerar. Então muitas vezes na zona rural, esse é o desafio que nós encontramos. E além de tudo isso, nós temos que pensar, quando falamos em resíduo sólido rural, ou lixo agrícola, nós temos que pensar que nós temos embalagens de agrotóxicos, então substâncias, né, agroquímicos, que podem colocar em risco ainda a saúde de quem está utilizando e, claro, do consumidor, mas principalmente também de quem está utilizando. Então esse é um cuidado que a gente tem que ter e orientar adequadamente o que fazer com as embalagens. Se nós formos pensar, então, discutimos rapidamente aquela questão de destinação. Então a primeira questão que talvez nós tenhamos no mundo para a deposição de resíduos sólidos tenha sido os lixões, né? O lixo a céu aberto, deposição a céu aberto. Então essa situação
que era nada mais nada menos do que pegar um ambiente afastado das cidades e colocar o seu resíduo sólido, ela gerava ou gera algumas consequências. Então, o resíduo sólido, ele tem muita matéria orgânica. Essa matéria orgânica, ela produz, entre outras substâncias, a formação de água, que é eliminada na forma de chorume. Pelas características de falta de oxigênio como aceptor final de elétrons, a decomposição parcial desse material, na ausência de oxigênio, gera metano. Então, nós temos uma contaminação de lençol freático e uma contaminação ambiental, além de ser um atrativo, né, para moscas, roedores, etc. Esta água que a gente chama de lençol freático, muitas vezes é a forma que nós temos para fazer a captura de água para abastecimento de cidades, de locais no meio rural. Então, nós temos os poços rasos, né, que nada mais é do que a utilização de água de lençol freático. O metano, que é eliminado, que é gerado e é eliminado nesse ambiente, ele é uma substância que queima com muita facilidade. Então, nós temos também o risco de combustão espontânea em alguns lixões. A própria combustão espontânea, né, do metano, ela oferece um risco às pessoas, né, que acabam manipulando esse material. Então, pessoas que catam lixo acabam passando muitas vezes, né, por esse processo. Então, vimos aí no meio urbano, né, no meio rural, se nós formos pensar, a responsabilidade de coleta ainda de resíduos é do município. Então, na zona rural de Pelotas, existe um horário estabelecido para fazer a retirada ou o recolhimento desse resíduo sólido. Então, em função do distrito que nós estamos trabalhando, nós temos um horário que é definido para fazer esta remoção. Então, né, sempre feito pela turma da manhã e variando de segunda a sexta-feira em diferentes localidades da zona rural. Então, a responsabilidade por a coleta de resíduo sólido é da Prefeitura Municipal. Vimos, né, então, que a primeira destinação de resíduo sólido tinha sido os lixões, então, lixão a céu aberto. Na sequência, e quase fazer um aproveitamento desses resíduos sólidos ou desses locais onde eram feitos, se estipulou uma utilização de uma forma chamada deposição controlada, que utilizava o ambiente que era mantido pelo antigo lixão, então aquelas áreas das cidades que eram definidas por lixão, se fazia um isolamento através de uma manta de PVC, por cima dessa manta de PVC era colocado grama e terra. Esse isolamento muitas vezes é feito com saibro, então é feita uma camada de isolamento. Aquele lixão que era depositado permanece, mas o seu chorume deve ser captado e tratado. Aquele metano produzido tem que ser captado e queimado. Pessoal, a queima do metano entra por uma questão também, não só, né, pelo risco de combustão espontânea, mas porque nós temos, né, que o metano ele é bem mais agressivo à atmosfera, à camada de ozônio, do que o CO2. Então a queima de metano acaba sendo uma alternativa viável justamente para fazer então a destinação adequada. Então, a deposição controlada, ela previa o isolamento do antigo lixão e todo o lixo produzido a partir daquele momento, ele era depositado. Então, todo dia se fazia uma deposição de lixo. Ao final do dia, se fazia uma cobertura com terra ou com saibro. Essa cobertura justamente é para evitar o atrativo de insetos, roedores e animais sinantrópicos indesejados. Então, novamente, esse lixão novo, essa célula nova construída e as demais que vêm nos dias seguintes vão produzir chorume, que tem que ser captado e tratado. Vão produzir metano, que tem que ser queimado. Algumas a título de curiosidade, né? O metano ele pode ser utilizado ainda para se queima, produz CO2 e a partir daí se faz a utilização desse CO2 com outras finalidades, como por exemplo a produção de material para extintor de incêndio. Então isso seria uma alternativa a ser feita. O que existe hoje, na verdade, de orientação e de obrigação é justamente fazer a deposição de lixo em aterro sanitário. Então, o ambiente é desenvolvido
Esse ambiente tem que ter uma proteção no solo, através de uma manta de PVC e de argila, de maneira que o conteúdo, nosso resíduo sólido, não ofereça uma associação com o ambiente. Então, todo o lixo produzido ao longo de um dia, ele precisa ser coberto. Então, novamente, nós vimos para deposição controlada, mas aqui com isolamento total, ou seja, não tem nenhum material antigo presente por baixo, né, dessa área. Então, o lixo produzido diariamente é depositado, é feita uma cobertura, e aí, pessoal, a gente deve levar em conta alguns pontos. Toda vez que nós cobrimos esse material diariamente, nós fizemos um local sem oxigênio, que nós comentamos rapidamente antes, mas podemos aprofundar. Esse ambiente sem oxigênio como aceptor final de elétrons faz com que nós tenhamos aqui uma decomposição anaeróbica, ou seja, sem oxigênio. Nessa decomposição aeróbica nós temos a degradação de carboidratos, fazendo com que nós tenhamos uma oxidação parcial do material, ou seja, nós não temos uma estabilidade, nós temos uma oxidação parcial. Como resultados finais ainda, nós vamos ter o metano, que é produzido, nós já comentamos. Além do metano, nós temos outros gases mal cheirosos. Temos CO2 também, temos gás sulfidrílico, tem um cheiro bastante desagradável. Então o lixão tem esse cheiro desagradável em função de não ter oxigênio para fazer uma estabilidade da decomposição. As bactérias que se desenvolvem, os micro-organismos que se desenvolvem para fazer a decomposição anaeróbica, são bactérias bastante semelhantes àquelas que nós conhecemos, né, com atividade no rumen bovino. Então nós temos aí as bactérias metanogênicas fazendo esse processo. Como resultado da decomposição da proteína presente nesse material, na decomposição anaeróbica ainda, ela não é energética, então ela não gera calor. Nós vamos ver depois que existe uma outra que tem geração de calor. Na anaeróbica a gente não vai ter calor. E também, por não ter uma estabilidade, nós vamos ter aminas incompletas, que são as chamadas mercaptanos, que são mal cheirosos. Então isso também são os responsáveis pela geração indesejável de odor. A vantagem, né, é que nós temos o nitrogênio presente para poder ser utilizado. Então a decomposição anaeróbica, a gente já pode pensar em outras formas, como por exemplo, o mesmo princípio de decomposição anaeróbica, uma esterqueira líquida, ela vai causar os mesmos problemas, mas vai ter um material com maior quantidade de nitrogênio. Voltando aqui, esse chorume que é produzido, né? O que tem que ser feito hoje nos aterros sanitários? Ele tem que ser captado e tem que ser tratado. Então, inicialmente é feita uma nitrificação do chorume, ou seja, é feito um processo em que nós temos uma geração, uma transformação, na verdade, oxidação da amônia resultando em nitrato. Depois disso é necessário fazer a desnitrificação, ou seja, a transformação dos nitratos formados, né, e outras substâncias em gás nitrogênio. Então, pessoal, esse processo tecnológico ele é dependente de uma tecnologia de uma empresa alemã. Então, todo aterro sanitário ele tem que pagar, ou que faz o tratamento de chorume dessa forma, ele tem que pagar royalties, né, para uma empresa alemã. O que é feito em alguns locais o chorume é captado e é deixado secar na lagoa de estabilização e posteriormente é feito um tratamento aeróbico do material que sobra. Com relação ao resíduo sólido infectante que nós estamos produzindo, então agulha e seringa, né, produzida a partir das nossas produções normais de atividades rotineiras, esse material, a maior parte das vezes, ele é feito uma incineração. Então esse material, então vamos pegar o nosso exemplo, o resíduo sólido infectante produzido pela universidade, então pelos laboratórios da veterinária, nossos da zoonose, junto com as aulas da zootecnia, eles são encaminhados para uma empresa em Porto Alegre, onde é feita a incineração desse material. Então, como eu comentei para vocês, né, que os químicos eles têm que serem separados, e é feita uma seleção criteriosa. A pessoa, antes de recolher o reservatório, a gente chama de bambona, ela dá uma avaliada para ver se todos os materiais estão ali, ou estão em saco branco ou estão identificados. Se não tiverem, é chamado alguém do laboratório para dizer qual a origem daquele material.